sejam bem-vindos ao nosso mini curso Rumo ao Bolo Perfeito. Eu sou Marcela Soares, sou expert em bolos perfeitos e estamos na nossa segunda aula, num total de 4 aulas, então sejam todos bem-vindos. Gente, qual é o nosso objetivo aqui? É te levar a produzir bolos perfeitos. Quando você produz bolos perfeitos, você consegue faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Vocês lembram da aula de ontem? Se vocês não lembram, eu vou, relembrar. Vamos voltar um pouquinho à aula de ontem, o que a gente aprendeu. Tudo tem uma sequência lógica, tá, gente? Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas nessa segunda aula, é importante que você pare um pouquinho, assista a primeira aula para você entender a segunda aula. Então, vamos recapitular. Na primeira aula, fizemos a nossa primeira coisa que eu falei para vocês, na verdade, é o que vocês precisam fazer para ter um bolo perfeito. É meio que um checklistzinho. Então, vocês precisam entender o que é ter um bolo perfeito. Depois, fizemos o que? A nossa massa amanteigada. E eu falei da diferença da manteiga, da margarina, do óleo, na estrutura da massa. É bem importante que você entenda isso. Se você não entendeu, volta e assiste novamente a primeira aula. Certo? Então, fizemos a nossa massa amanteigada, né? Nós deixamos ela armazenada. Eu ensinei a vocês a metodologia correta de armazenar, que o indicado a gente fazer realmente com antecedência, deixar a massa descansando. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso bolo perfeito. O que é que eu vou fazer hoje com vocês? A gente vai falar o ponto correto do recheio. Certo, gente? Eu vou ensinar para vocês o ponto correto, independente do sabor do recheio que você esteja fazendo. E ainda vou te ensinar a fazer um recheio maravilhoso de maracujá. Vai ter a aplicação do recheio no bolo. A gente vai montar o nosso bolo, vai prensar o nosso bolo, deixar ele preparado para a nossa terceira aula. Então, hoje tem muito conteúdo, mas tem muita coisa antes da parte prática ainda. A gente vai vir aqui para mostrar para vocês a sua evolução, né? Lembra que eu falei para vocês, um passo de cada vez? Então, gente, vocês começaram um mini curso na primeira aula, então vocês já adquiriram algum conhecimento. A gente está aqui no início da segunda aula, então vocês me conheceram aqui, né? Provavelmente pelas redes sociais, alguma indicação de algum amigo, mas vocês já pularam um degrau, então vocês já estão aqui, ó. Vocês estão dentro do meu mini curso. E qual é o nosso objetivo? É chegar no topo, tá? Se tornar uma borboleta, se tornar especialista em bolos perfeitos. Então, vamos lá, mas tudo, como eu falei para vocês, um passo de cada vez. Gente, deixa eu falar para vocês, né? Porque é um grande evento, não tem só conteúdo. Na verdade, não é só conteúdo, porque conteúdo já é uma grande coisa, mas a gente proporciona mais coisas para vocês, tá? Vai ter o brinde da aula, que será um PDF. Então, vocês precisam estar no grupo do WhatsApp para poder receber esse PDF. É muito importante. E no final da aula, eu vou dar uma senha, tá? Então, é necessário que você esteja comprometido, que fica até o final da aula para você ter acesso a essa senha e conseguir abrir o PDF. Então, fica de olho. E também, gente, eu falei para vocês que cada aula tem um sorteio e o melhor sorteio é na quarta aula. Eu estou super ansiosa para revelar para vocês, mas eu só vou revelar na quarta aula. E no final da aula de hoje, eu revelo para vocês qual vai ser o sorteio de hoje. Tá bom? Combinado? Galera, antes da gente entrar na parte prática, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre técnica. A importância de você ter metodologia, de você ter técnica. Ter uma receita boa é legal, mas se você não tiver técnica, gente, você não vai conseguir ter um bolo perfeito. Eu trouxe aqui para vocês 2 bolos, que eu usei os mesmos ingredientes para poder executar, mas um eu coloquei técnica, metodologia, linha de produção, e a outra eu fiz de forma aleatória, sem técnica. E aí, olha o resultado, gente. Eu tenho aqui os 2 bolos. Brigadeiro belga, massa amanteigada, a mesma massa. Poderia até ser uma massa desestruturada, não, mas é a mesma massa. Então, quando você não tem metodologia, até o pratinho que eu coloquei é um pratinho inadequado para o bolo. Olha isso, gente. E aí eu pergunto para você, se tivesse os 2 na vitrine, qual você levaria? Ou melhor, qual você pagaria mais para levar?
né? Então, gente, se você tiver técnica, você agrega valor ao seu produto, tá? Aqui eu usei o prato adequado, eu cortei os discos na mesma altura, os brigadeiros estão padronizados, a quantidade de recheio também está padronizada e olha a diferença. E eu gastei a mesma coisa. Digamos que eu gastei R$ 50 para produzir esse bolo, eu gastei os mesmos R$ 50 para produzir esse bolo, só que um está perfeito e o outro ele não está perfeito. Mas vocês acreditam que há 8 anos atrás eu fazia bolos assim, porque eu não tinha uma metodologia, e eu rezava para o cliente chegar com o bolo inteiro em casa. Imagine, todo bolo que eu entregava, eu ficava ansiosa, inquieta, estressada para saber se o bolo ia chegar inteiro ou não. Por quê? Porque eu não tinha técnica, gente. Eu tinha assim uma massa muito boa, eu tinha o recheio talvez num ponto incorreto, né? Fui aprendendo aos poucos, mas eu não tinha técnica, eu não tinha padrão, eu não tinha nada disso, tá? Então era na sorte. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vou voltar no tempo, porque muita gente vê Marcela Soares, eu quero ser igual a Marcela, mas o segredo, gente, é você fazer igual o que eu fiz, o caminho que Marcela percorreu para chegar no sucesso. Então é isso que eu vou contar para vocês. Então vamos voltar no tempo em 2014, tá, gente? Eu sou formada em educação física, não tem nada a ver com confeitaria. Muita gente pensa, Marcela já nasceu com a espátula na mão. Sempre gostei muito de cozinhar, não vou mentir para vocês, senão não estaria na confeitaria. Acho que a primeira coisa para você ingressar na profissão é amor. É amar o que você faz. Então, sou formada em educação física, não amava o que eu fazia, ia todo dia trabalhar insatisfeita. E aí a academia fechou, que eu trabalhava. Né? E naquele momento, para mim, eu me senti perdida, né? Me senti desesperada, porque eu tinha uma renda, querendo ou não, e eu me sentia assim, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Porque educadora física eu não quero mais ser. E aí a vida me levou num curso de gastronomia, que eu não cheguei a concluir. No meio da faculdade eu comecei a fazer docinhos, brigadeiros, para poder ter uma renda e poder comprar minhas coisas. E foi aí que eu me descobri, gente. Então, no meio da faculdade, eu resolvi que eu ia fazer brigadeiro gourmet. Fiz brigadeiro gourmet, peguei o meu investimento da academia, investi todo em insumos de... Vocês sabem, né? Leite condensado não é barato, chocolate belga não é barato, eu investi tudo, mas feliz da vida. E aí, nesse momento, eu desenvolvi várias receitas de brigadeiro gourmet. E aí, o que é que eu fiz? Eu saí distribuindo. E aí, distribuí para vários amigos, amigos de amigos, conhecidos, enfim. E aí, teve uma cliente, que até hoje é minha cliente, ela provou o brigadeiro e ela disse, Marcela, que brigadeiro gostoso. Você faz por encomenda? Eu digo, faço. Ela, qual o valor? No jeito, na época, eu não tinha nem precificado, não sabia nem o que era isso direito. Eu dei um valor que veio na minha cabeça, ela tirou, lembro que foram 50 brigadeiros, para vocês verem como esse momento me marcou. E aí ela tirou R$ 50 da carteira, me pagou e disse, você entrega na minha casa amanhã? Eu digo, entrego. E aí eu me virei, passei a tarde inteira para fazer 50 brigadeiros, mas fiz, entreguei. E a partir desse momento, gente, eu não fiquei mais sem ter encomendas. As coisas foram acontecendo, mas comecei com brigadeiro, depois brownie, depois cupcake e cheguei nos bolos. E aí até aí tudo bem. Fazia muito bolo com Kit Kat em volta. Não saía da minha zona de conforto. Tinha uma massa muito fofinha, que era a massa da minha mãe. Não tinha estrutura nenhuma, gosto de massa de vó, de casa. E aí botava o Kit Kat em volta, botava M&M's em cima, botava uma fita que prendia o bolo e o bolo ficava lindo e maravilhoso. E aí, gente, nesse momento, começaram a vir as encomendas de bolos diferentes. Porque confeitaria é isso, é tendência. A gente tem que se atualizar sempre. No momento está na moda uma cobertura, no outro momento está na moda bolos mais altos, e aí chegou a era do naked cake, que é um bolo pelado, que é esse aqui que eu tô, que ele precisa ser muito bem estruturado, senão ele não chega inteiro, não cabe Kit Kat, não cabe fita, não cabe nada disso, tá, gente? E aí uma cliente me mandou uma foto e disse, Marcela, você faz igual a esse bolo? Eu digo, faço. Nunca tinha feito na vida, mas resolvi fazer. Gente, foram vários bolos perdidos para conseguir deixar um em pé. Mas consegui deixar um bolo mais baixinho. Na época o bolo não ficou perfeito, mas eu fiquei feliz com o resultado. Entreguei, era um bolo só com 2 camadas, então é mais fácil de estruturar.
E aí entreguei feliz da vida com meu primeiro naked cake. E aí, gente, começaram a vir as dores de cabeça. Porque esse bolo, ele começou a ficar conhecido. As pessoas não queriam mais bolo com Kit Kat em volta. Essa é a realidade. E só queriam o tal do naked cake. E aí, gente, meus bolos só saíam tortos. Muitas vezes eles nem chegavam inteiros até a casa do cliente. E teve um certo dia não, uma data comemorativa, Dia das Mães, que eu peguei 17 bolos de encomenda. E aí, gente, os 6 primeiros bolos que eu fiz, sem brincadeira, foram pro saco de lixo, porque eles solaram. Eles não chegaram nem a sair do forno bom. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada ali, que eu não tinha método. Eu lembro muito bem dessa fase, porque foi aí que a minha chave virou. Eu percebi que eu não tinha uma metodologia, não tinha padrão de ingredientes, né? As 6 primeiras massas solaram. Eu lembro que eu liguei para minha mãe desesperada. Nesse dia foi um surto dentro de casa. Joguei o pano de prato no chão, comecei a pular, a chorar ao mesmo tempo. Minha mãe chegou, me acalmou, a gente começou a fazer as massas novamente. Eu consegui entregar os bolos, alguns tortos, outros mais retinhos, mas foi naquele momento que eu vi claramente que eu precisava de um método, que eu precisava de técnicas, que eu precisava padronizar. Eu tinha bolo tamanho P que tinha várias alturas diferentes, porque eu cortava no olho livre, na mão livre, pegava a faca, puf, puf, cortava, ficavam os discos de alturas diferentes. Então teve uma cliente que me pediu 2 bolos tamanho P, quando eu fui entregar para ela, era um mais alto e outro mais baixo. Então eu percebi que eu não tinha padrão, eu não tinha organização, e aí eu percebi que eu precisava de um método. Então, gente, eu parei e comecei a estudar. Estudei a função dos ingredientes no bolo. Descobri porque os meus bolos solaram naquele momento, porque eu usei uma farinha de trigo, que era uma farinha de trigo ruim, que na época estava em promoção, e eu via preço, não via qualidade, porque eu não entendia. E aí, gente, tudo começou a fazer sentido. Então, eu criei uma metodologia, os meus bolos começaram a chamar a atenção. Eu postava os meus bolos e eles chamavam a atenção dos clientes. Então, eu passei a ter muita encomenda, mas de forma organizada. Porque eu tinha padrão de corte de bolo, eu tinha um recheio no ponto correto. Eu estudei os ingredientes na massa do bolo e eu modifiquei um pouco a minha receita para a minha massa ficar mais estruturada. Os meus bolos, eles eram adaptados de acordo com a embalagem que tinha no mercado. Então, eu ganhei mercado, eu ganhei mais clientes e o principal de tudo, eu me sentia confiante em entregar um bolo. Imagine você entregar um bolo rezando para o bolo chegar inteiro. Não existe. Você tem que entregar um bolo confiante de que ele tá bom e de que ele vai chegar inteiro. Então, gente, a minha trajetória começou em casa. Comecei a fazer bolos na casa da minha mãe, numa cozinha pequena, no fogão de 4 bocas. Lá passei 1 ano e meio, juntei dinheiro. Com o dinheiro que eu juntei, eu montei meu ateliê. Nesse momento nem existia curso ainda, tá? Então, todo o meu sucesso foi realizado com dinheiro de bolo. Montei meu ateliê com dinheiro de bolo, estudei, vi o que eu precisava para construir uma cozinha industrial. Então, construí a minha cozinha industrial. Passei quase 5 anos no ateliê. Depois do ateliê que vieram, durante o ateliê, na verdade, começaram a vir os cursos, porque eu comecei a chamar a atenção das confeiteiras pelos bolos perfeitos. E aí você consegue enxergar a importância de ter um bolo perfeito. Então, eu não atingia só os clientes finais, eu atingia vocês também, confeiteiras. Então, muitas pessoas me pediram curso, não era nem objetivo, gente. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu digo que é obra de Deus, né? Cada um tem um propósito na Terra. Então, curso não foi algo que eu planejei, foi algo que aconteceu. Vocês começaram a pedir curso. E aí eu comecei a enxergar de forma diferente, né? Eu demorei tanto para ter uma metodologia e eu pensei, por que não proporcionar um curso com os meus conhecimentos e encurtar esse caminho de uma confeiteira iniciante, de uma confeiteira que está com uns bolos que não são perfeitos, de uma confeiteira que não tem um método, não tem um padrão. Então foi aí que eu resolvi parar um pouco, desenvolvi um curso que foi presencial. Então a minha história também não começa com cursos online. Eu viajei o Brasil todo com cursos, isso, curso e encomenda, tá, gente? Ainda tinha meu ateliê. Viajei o Brasil todo com cursos por 2 anos e meio, dando cursos presenciais. Depois do ateliê, criei ainda um centro técnico, que era onde eu ministrava meus cursos práticos. E aí depois veio a confeitaria,
né? Uma confeitaria, uma loja maior, que tinha encomenda, que tinha pronta entrega, atendimento ao público. Eu digo que eu passei por todos os estágios que uma confeitaria, que uma confeiteira passa, né? Toda confeiteira, não todas, mas acho que a grande maioria sempre tem um sonho de crescer, de ter algo maior. E o meu sonho era ter uma confeitaria. Eu posso dizer para vocês que eu realizei meu sonho, tive minha confeitaria. E aí, gente, teve um momento que eu fiquei dividida, porque eu não tinha mais tempo. Eu tinha uma confeitaria que era muito grande, que funcionava de terça a domingo. E lá eu tinha encomenda, eu tinha cozinha quente, eu tinha cozinha doce, eu tinha pronta entrega. E fiquei dividida entre os meus cursos, que deram uma parada por conta da pandemia, os presenciais, mas aí eu ingressei nos cursos online. Mas o que eu quero falar para vocês é que o caminho que eu percorri foi um passo de cada vez. Gente, isso tem 8 anos de confeitaria. Muitas confeiteiras, elas não têm a paciência, não têm resiliência, elas querem o quê? Começar e já ter sucesso. Mas você precisa de um caminho, e esse caminho faz parte do processo. Você aprende muito, você cresce muito e você se sustenta, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é que Marcela não começou já tendo sucesso. Marcela passou noites em claro, Marcela perdeu o bolo, Marcela não tinha um bolo perfeito. É só você rolar meu Instagram lá para baixo, chegar em 2014, que você vai enxergar meus primeiros bolos. Só que eu sempre falo que com a técnica, a prática, uma técnica, né? Você aprender a técnica e você praticar, você chega na perfeição. Então, eu saí disso daqui para isso daqui. E essa metodologia que eu falo para vocês já foi testada e aprovada por mais de 14 mil alunos. Então, já foram várias vidas transformadas. Então, quando eu venho aqui proporcionar isso para vocês, eu sei do que eu estou fazendo e eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Realmente transforma vidas. Então, eu quis trazer a minha história para vocês enxergarem lá no fundo e saber que é possível. Né, para você se motivar, mas para você ter resultados, é aquele método que a gente falou, tirar o bumbum da cadeira, acreditar, investir, estudar, e o erro faz parte do processo. Tá, gente? Então, galera, antes de ir para a prática, deixa eu te mostrar uma coisinha. Olá, pessoal, meu nome é Lila Moura, eu sou de Recife, Pernambuco, aluna de Marcela Soares desde 2017. Meu primeiro curso com Marcela foi um curso presencial, bolo, gotinhas perfeitas, o Naked Cake. Depois, Marcela lançou o mesmo curso online, mesmo assim, eu resolvi me tornar aluna online. Então, desde que Marcela lançou o curso, eu renovo a minha assinatura todo ano. Também fui aluna do curso Bolos Caseirinhos, maravilhoso, e agora o novo curso. Tão logo eu tomei conhecimento do lançamento desse novo curso, eu já quis logo participar também e investir em mais um curso, porque as receitas de Marcela são maravilhosas e fazem sucesso no cardápio. Aqui fica só meu agradecimento a Marcela pela dedicação, por tudo que ela faz pelas suas alunas, muito atenciosa, muito carinhosa. Marcela, muito obrigada. Queria eu ter conhecido a Marcela Soares alguns anos atrás. Sabe por quê? Afirmo isso simplesmente porque ela, Marcela Soares, com o maravilhoso Naked Cake mais bolos tendência, veio para me tirar do fundo do poço. Eu me via sem saída, já estava desistindo de tudo, e o curso veio no momento certo para me salvar. Além de me tirar de uma profunda depressão, me fez aprender do absoluto zero tudo o que eu precisava aprender para obter conhecimento no mundo da confeitaria. Adquiri o Naked Cake mais bolos tendência e foi um investimento maravilhoso, um divisor de águas. Eu estava tendo muitos problemas com a estrutura de massa e recheio, não encontrava o ponto correto. E agora, depois do curso, não tem mais esse problema. Sem contar que tem várias técnicas de decoração que estão me ajudando bastante. Só tenho a agradecer a Marcela, a Rodrigo e a toda a sua equipe, o suporte é incrível. Sempre que eu tenho alguma dúvida, a Mauê me esclarece. Super indico esse curso para vocês, não só para quem está começando, mas também para quem já está na área há um tempo. Vocês vão se surpreender. Gente, deixa eu mostrar outra coisinha para vocês. Eu quero que vocês vejam, né? Aqui tem alguns trabalhos de alguns alunos que produzem bolos perfeitos, que começaram assim como eu comecei, sem saber de nada. Então, gente, eu quero mostrar para vocês que é possível, é só você se dedicar, você estudar. Com a metodologia, você consegue fazer bolos perfeitos. Olha só aqui um Naked Cake perfeito, a massa perfeita, a massa que você aprende no meu curso completo. Aqui tem um trabalho de chantilly, aqui já tem um Naked Cake semi-espatulado e todos perfeitos, retinhos.
Olha só que perfeição. Aqui já tem um bolo mais contemporâneo. Então, gente, é possível, certo? É só você querer. A principal mudança na sua vida, quem faz é você. Eu tô aqui para te ajudar, para encurtar o teu caminho. Mas tem que partir de você, dar esse primeiro passo. Eu acho que todo mundo que está aqui, acho não, tenho certeza, já deu esse primeiro passo. Então, só estou mostrando para vocês que é possível, para vocês se animarem, se motivarem. Agora, de fato, a gente vai pôr a mão na massa. Galera, rumo ao bolo perfeito, nosso segundo dia. Vamos dar sequência a um dos fundamentos para você construir um bolo perfeito. A gente já fez a massa, agora iremos ao recheio no ponto correto. Eu vou trazer aqui para vocês um recheio coringa, que é o brigadeiro branco, e eu já vou saborizar ele com maracujá, que é um recheio que me pedem bastante para ensinar. Eu resolvi dar de presente para vocês. Então, gente, primeiro, um passo de cada vez, vamos fazer o nosso brigadeiro branco. Eu vou falar para vocês os ingredientes que eu uso. Já estão aqui porcionados. Já estão aqui, ó, porcionados. Eu uso leite condensado de qualidade e creme de leite. Qual a proporção que eu uso? 2 para 1. O que é 2 para 1, Marcela? É 2 medidas de leite condensado para 1 medida de creme de leite, tá? Exemplo, se eu trabalho com 1 kg de leite condensado, eu vou usar 500 gramas de creme de leite. Então, 2 medidas para 1 medida, tá? Eu acho que fica bem equilibrado, tá? Se você achar que ficou muito doce para o seu paladar, você pode aumentar um pouco a quantidade de creme de leite. E se você achar que está muito suave, você pode diminuir a quantidade de creme de leite. Eu gosto dessa proporção, acho que fica muito bom. O creme de leite é fundamental para dar cremosidade ao seu recheio e também aumentar a validade, tá? Ele vai cristalizar em mais tempo, né? Se você fizer só o brigadeiro sem creme de leite, ele não vai ficar cremoso e ele vai cristalizar rápido demais, certo? Então, isso daqui, através desse recheio que eu tô dando para vocês a receita, vocês conseguem construir qualquer outro sabor e a gente vai chegar lá. Primeiro, vamos fazer o nosso brigadeiro branco. Vou colocar aqui. Para essa aula, gente, eu tô usando aqui panela, né? Sempre me perguntam sobre essa panela, é uma panela de cerâmica, eu acho maravilhosa ela, tá? É da Brinox, sempre me perguntam aqui a marca. Então, ela é de cerâmica. Eu vou usar o liquidificador também, espátula de silicone. Para essa primeira etapa, é só isso. Então, vamos lá. Vou colocar o leite condensado. Estou usando leite condensado integral da Itambé, com 8% de gordura. Vou colocar aqui o creme de leite. O creme de leite, gente, que eu estou usando aqui é o creme de leite de 25% de gordura. O resultado vai ser um recheio mais cremoso. Mas, se você não achar um creme de leite com 25% de gordura, você pode usar um de 17%, um de 20%, fica a seu critério. E agora, eu vou ligar o meu fogão na chama de média a alta. Não trabalho na chama muito baixa, porque senão o meu brigadeiro, o meu recheio vai ficar elástico. Ele demora muito tempo para pegar o ponto, cozinha por muito tempo e fica chiclete. Não sei se já aconteceu com você, de você faz o trabalho de bico e aí você pressiona, para de pressionar e levanta o saco de confeitar e o brigadeiro vem junto, fica bem chicletão. É quando você cozinha em temperatura muito baixinha, tá? Então, aqui é mais você ter cuidado para não queimar no fundo da panela, mexer sem parar até chegar no ponto, gente. E o ponto que é o segredo aqui da nossa receita, né? A gente quer um ponto de bico. Então, o ponto de bico é quando eu levantar a espátula, ele vai cair em blocos, tá? Eu sempre falo ploque, ploque, que ele cai em blocos. Ele não pode cair em fio reto, porque senão ele vai ficar mole demais. Tá? Tem como você trabalhar com recheios mais moles? Tem, se você fizer uma cinta de contenção, que quando a gente for para a parte de montagem, eu falo para vocês desse detalhe.
Mas mesmo que você use um recheio mais mole, você tem que ter um mais estruturado no ponto correto para fazer a própria cinta de contenção. Então aqui, vamos lá, a gente também tem que ter cuidado para não passar do ponto. Porque se passar do ponto, sabe quando você corta o bolo e a faca, ela gruda no recheio e o recheio se separa do bolo? É quando o recheio está muito duro, tá? Então o recheio precisa ficar no ponto correto. Então vamos lá, vou mexer sem parar e quando chegar aqui no ponto eu mostro para vocês o que vai acontecer. Ele vai começar a ferver daqui a um tempinho. Quando ele começa a ferver, ele começa a engrossar. E aí nessa parte eu preciso prestar mais atenção, porque ele começa a borbulhar mais, para não queimar no fundo da panela. E aí nessa parte eu mexo mais rápido, até chegar no ponto de cair em blocos da espátula, tá bom? Gente, tô aqui mexendo sem parar. Acelerei aqui o processo porque ele começou aqui a engrossar, a salpicar, inclusive, é normal. Mas olha o teste que a gente faz, ó. Levanta a espátula, tira, né, a panela aqui do fogo. Levanta a espátula, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês. E ainda não tá no ponto, ela precisa cair mais em blocos. Ó, tá caindo ainda em ponto de cachoeira. Então, eu preciso deixar mais tempo. Os sinais que o recheio dá pra gente que tá ficando pronto é que a gente começa a ver o fundo da panela. Quando a gente corta o recheio aqui no meio, ele começa a fazer o caminho, né? A gente vê, então, o fundo da panela. E aí, o último teste é o teste da espátula, que a gente levanta e precisa cair em blocos. Gente, e aqui já chegou no ponto, deixa eu mostrar pra vocês. Então, vamos lá os testes, ó. Faz o caminho, né? Consigo ver o fundo da panela. E vou desligar já aqui. Ó, vou levantar a espátula. Cai em blocos. Certo? Caiu em blocos e quando cai da espátula, o desenho aqui permanece, ó. Ele não se espalha demais, não desmancha. Continua aqui o desenho de como ele cai da espátula. Então, isso tudo. Então, são 3 sinais de que tá bom. Fundo da panela, cai em blocos e quando cai da espátula, ele não se desmancha, certo? Então, vou tirar aqui, vou colocar, passar para um bowl. Ponto corretíssimo. A gente precisa deixar esfriar, até para dar uma estruturada também. Certo, gente? Então, esse daqui que eu mostrei para vocês é um recheio coringa. Através desse daqui, você consegue transformar em outros sabores. E eu vou dar exemplo, saborizando esse recheio com o maracujá. Gente, vamos agora saborizar o nosso recheio coringa. Ele tá aqui, ainda tá morninho, mas ó, super cremoso, no ponto correto. Certo? Vou deixar ele aqui de lado e vamos saborizar com maracujá. Eu adoro, gente, doce de maracujá. Eu acho a combinação perfeita de chocolate com maracujá, enfim. E muita gente tem dificuldade de fazer esse recheio porque por ele ser cítrico, ele talha. Então, a gente vai fazer de uma forma que funcione, que vai dar super certo. Então, aqui eu tenho a polpa de 2 unidades, 2 maracujás. Certo? Gordinhos, né? Pode ver, não é um maracujá pirangueiro.
Porque, gente, maracujá muitas vezes só tem tamanho. Quando você abre, não tem nada dentro, né? Então, aqui eu tenho a polpa de 2, bem gordinhos. Eu vou colocar do jeito que ele vem, não vou adicionar nada. Eu vou colocar aqui para triturar no liquidificador. Ó, do mesmo jeitinho que ele tá aqui. Porque, gente, iremos criar justamente uma pasta saborizante de maracujá. E o maracujá é ideal porque ele tem um sabor muito forte. Quando a gente vai fazer suco de maracujá, a gente dilui com bastante água, senão ele fica muito forte, né? Então aqui a gente vai construir uma pastinha saborizante. Então eu vou triturar, porque eu gosto do maracujá, do recheio, quando tem aqueles pontinhos das sementes. Eu acho que fica bem característico. Eu vou aqui, ó, triturar. Triturei, certo, gente? A intenção é justamente essa, né? Triturar também as sementes. Ó, deixa eu botar isso pra cá. Eu vou pegar uma peneirinha, colocar aqui. E naturalmente, gente, algumas sementes irão passar pela peneira. Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Não passa tudo, obviamente, porque se passasse tudo ia ficar mais semente que tudo na vida. Mas passa algumas sementes, que eu acredito que, na minha opinião, já é o suficiente. Mas, se você quiser mais sementes, aí você pode colocar. Tirar aqui da parte de cima da peneira e adicionar mais. Eu vou deixar aqui, porque a gente vê o resultado final no recheio. Vou deixar as sementes aqui de lado. Certo, gente? E agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso daqui, botar no cantinho. Eu vou fazer uma redução. Eu não preciso colocar açúcar, não preciso colocar nada. Eu vou reduzir a metade. Então, quando ele reduzir, ele vai ficar mais encorpado, vai ficar parecendo uma pastinha. Que é o que a gente quer. É o que a gente quer, criar uma pasta saborizante de maracujá. Então, eu vou ligar, vou ter que ter o cuidado de ficar mexendo. Tá, gente? Para ele não grudar aqui no fundo da panela, ó. Passar algumas sementes. E agora a gente vai esperar reduzir. Como tem uma quantidade pequenininha, então vai reduzir super rápido. Gente, vou desligar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui num recipiente para vocês conseguirem enxergar a textura. Vira realmente uma pastinha, fica bem grossinho. Consequentemente, concentra, né, o sabor. Ele chega, fica mais escurinho. Opa. Olha só, tenho a minha pasta saborizante de maracujá. Ó a pastinha que fica.
Certo, gente? Então, vai funcionar justamente como uma pasta saborizante. A quantidade é você que vai definir. Indico muito você colocar e você provar para você saber o que você está vendendo para o seu cliente. É fundamental, né? Tudo que eu vendo, eu sei do sabor. Justamente para a gente conseguir equilibrar. Tá? Até, tipo, Marcela tá dando uma receita, é boa a receita, porque Marcela testou. Mas você precisa provar para saber o sabor do que você está vendendo, tá? Então aqui, ó, eu já posso colocar no meu brigadeiro branco que já tá prontinho. Ó, vou colocar aqui uma colherzinha. Vou misturar. Ó, já fica os pontinhos do maracujá. Vou colocar mais uma colherzinha. Vou aqui misturar. Certo, gente? Então, coloquei 2 colherzinhas. Vocês percebem que ele não fica amarelo como o maracujá. Ele vai ficar com sabor, vai ficar com aqui as sementes, mas não fica amarelinho. Então, eu gosto de colocar uma gotinha de corante em gel amarelo para deixar ele mais característico. Essa gotinha que eu vou colocar não vai influenciar em nada, apenas na cor. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma gotinha. Acho que está entupido. Vou botar aqui uma gotinha. Com cuidado para não cair muito. Já tá amarelinho, ó. Coloquei uma gotinha só. Agora isso, gente, vai depender também do corante que você esteja usando. Se for um corante bem pigmentado, feito esse que eu tô, que é da Mago, você não precisa usar muito. Certo? E ó, ele fica aqui, ó, bem cremoso, nem sinal de talhado. Ó, ele tá morninho, ele vai esfriar, quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme. Tá bom? Então tá aqui pra vocês, recheio de maracujá. Porém, gente, eu dei pra você o ouro, porque eu dei um recheio coringa, te ensinei a saborizar, então você pode usar várias pastas saborizantes. De morango, de baunilha, de frutas vermelhas, de pistache. Fica maravilhoso o recheio de pistache. Então tá aqui pra vocês. A gente já tem o nosso recheio pronto. Agora a gente vai pra próxima etapa. Galera, nós fizemos o recheio, mostrei para vocês o ponto correto, tá? E trouxe aqui para vocês 3 recheios. Apenas um tá no ponto correto. Eu quero mostrar para vocês a textura e a diferença entre eles. E isso, gente, faz muita diferença na montagem do bolo. O ponto correto, ele fica cremoso na medida, certo? Ele não vaza para fora do bolo, ele fica perfeito. Agora, se ele tiver um ponto a mais, ele fica chiclete. Quando você vai cortar o bolo, a faca gruda no recheio, o recheio se separa do bolo, então assim fica aquela negação. Ele não vai vazar, mas também ele não vai ficar numa textura muito legal. E o que está muito mole, ele acaba vazando. Para a lateral faz barriga, seu bolo escorrega, provavelmente ele não chegará inteiro na festa. Então eu trouxe aqui para vocês identificarem se isso acontecer com você. Tá? Eu tenho aqui um ponto que ele está bem mole. Ele tem uma textura mais fluida, ele é mais brilhoso. E deixa eu mostrar aqui para vocês conseguirem identificar. Ó, eu mexo com a tranquilidade. Os 3 são o brigadeiro branco, que é o nosso coringa. Eu levanto aqui da espátula. Ó, como ele cai com facilidade da espátula. Imagine isso dentro de um bolo, né? O bolo a gente coloca massa, recheio. Ele fica pesado. Imagine o disco que está embaixo, que vai aguentar todo o peso do bolo. Vai vazar para fora. Na primeira freada que o cliente der, até antes disso, ele já vai vazar. Então, ó.
Para você conseguir identificar. Eu não tô forçando para baixo, tá? Só tô levantando a espátula e tá caindo. Então, esse daqui é uma textura maravilhosa para bolo no pote, para sobremesa gelada, mas para bolo não. A não ser que você faça uma cinta de contenção, que é uma técnica que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, eu vou até deixar esse recheio aqui que a gente pode justamente usar para eu explicar essa técnica para vocês. Aqui, gente, eu tenho o recheio que ele tá firme demais. Ele fica com aquela característica de chiclete que eu falei pra vocês. Fica mais opaco, ó. Esse fiozinho aqui, ó, que fica, essa é bem característico de brigadeiro de recheio que passou do ponto. Essa liga daqui, ó. Então ele fica mais opaco. Isso daqui dá pra enrolar brigadeiro, mas para você colocar no bolo até vai passar, né? Você vai ter um bolo seguro e tudo mais, mas na hora que o cliente for comer, vai ficar estranho na boca, certo? Então a textura dele é mais chiclete e a cor é mais opaca, fica sem brilho, certo? E aqui, gente, eu tenho o recheio no ponto correto. Ele tem brilho, ele tem cremosidade, ó, consigo manipular. Tá? Ó, a diferença. Não cai da espátula com facilidade, só se eu empurrar. Certo, gente? Então, a importância de você ter um recheio no ponto correto não é só segurança, é tudo. É sabor, é textura, tá? Porque tem que ter o equilíbrio perfeito, a combinação perfeita entre massa e o recheio. Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês os pontos, os diferentes pontos, né? 3 pontos diferentes, para mostrar para vocês o correto. E agora a gente vai fazer a montagem do nosso bolo, que é mais uma etapa para a gente construir o nosso bolo perfeito. Galera, vamos agora começar a construção do nosso bolo perfeito. E para ele ficar bem certinho, a gente precisa nivelar os discos todos iguais para que eles tenham a mesma estrutura e para que o bolo fique perfeito também por dentro. Eu vejo por aí muitos bolos que eles são sim perfeitos por fora, mas na hora que você corta, a fatia fica uma camada de bolo mais alta que a outra e fica, na minha opinião, fica feio. Deixa eu mostrar para vocês o que é um bolo perfeito por dentro também. Aqui, eu deixei isso aqui para mostrar para vocês. Padronização na quantidade de recheio, certo? E a massa aqui também, ó, padronizada, todas niveladas na mesma altura. Parece que foi feito, né? Parece uma régua. Então, isso aqui é o bolo perfeito por fora, que ele já está aqui cortado, né, gente? Mas aqui bem perfeitinho por fora. E por dentro também, certo? Então, para você conseguir esse resultado, você precisa fazer o nivelamento perfeito, você precisa colocar a mesma quantidade de recheio em todas as camadas, e é isso que a gente vai começar a fazer. E para fazer esse corte perfeito com faca de serra é muito complicado. Mesmo que você tenha uma coordenação boa e tal, mas pode ser que você corte um disco mais alto que o outro. Então, para evitar isso, a gente vai padronizar usando nivelador. Gente, nivelador é a melhor coisa que inventaram, que criaram. Porque quem nunca montou um bolo na vida, nunca cortou um bolo na vida com o nivelador, vai deixar ele perfeito. É só você colocar na altura que você quer, e aí ele tem esse fiozinho daqui. Você vai fazer só um movimento para um lado e para o outro, e vai sair o corte perfeito. Certo? Os meus discos, eles ficam com 3 centímetros de altura. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer para vocês, como está super em alta aqueles bolos mais altos, então eu vou construir para vocês um bolo de 15 centímetros de altura. Vão ter 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Igual que eu mostrei aqui há pouco para vocês. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Apenas esse movimento daqui. Deixa eu segurar aqui. Ó, venho aqui arrodeando. Tiro a partezinha de cima. E eu fico aqui com o meu disco bem nivelado. Isso daqui, gente, eu não jogo fora. Eu guardo porque
vai servir para um outro produto, um bolo no pote, uma sobremesa na travessa, tá? Então, deixo aqui, depois eu coloco em saquinhos de congelamento e posso congelar ou já posso produzir de imediato. Então, vou fazer isso em todos os meus discos. Gente, os discos já estão nivelados, todos na mesma altura. A gente consegue, ó, quando coloca um do lado do outro, compara. Eles estão bem certinhos. Uma dica, se seu bolo tiver mais esfarelado, você pega um pincelzinho e aí você tira todos os farelinhos. Esse aqui não tá muito esfarelado. E agora, gente, eu vou ensinar para vocês a fazer a minha calda básica. A gente molha o bolo ele vai passar por um processo na geladeira por pelo menos 12 horas. Então, eu preciso molhar bem, porque na geladeira a tendência é a geladeira tirar a umidade do produto. Isso de qualquer produto, tá, gente? Não é do bolo, não é do doce. É se você pegar uma fruta, um limão, cortar no meio, botar na geladeira e só pegar ele no outro dia, ele vai estar todo desidratado, ressecado. Mesma coisa com o bolo. Então a gente molha para dar mais umidade, né, já que vai passar por esse processo, e também deixar a massa mais molhadinha. Certo? Aqui a minha massa, ela é uma massa amanteigada, já tem muito sabor, eu não quero alterar o sabor da massa, né? Então por isso que a minha calda ela é neutra. Eu não coloco calda de leite condensado, eu não coloco nada para alterar o sabor dela. Então a minha calda ela é feita de água e um pouco de pasta saborizante de baunilha. Então, eu digo que é uma água saborizada, certo? Não é para colocar muita baunilha para não ficar com aquele sabor forte. É justamente com a ideia de deixar a massa mais úmida, sem alterar o sabor. Então, como já é aqui uma massa de baunilha, mesmo que não seja, gente, uma massa de baunilha, eu digo que é uma calda básica. Então, a baunilha que eu uso, que eu gosto, até aqui, ó, na embalagem, essa daqui da Fabre. Ela é bem concentrada. Por ela ser bem concentrada, eu não posso colocar muito. Aqui, ó, eu tenho a água filtrada, certo? A quantidade de baunilha vai depender da marca que você esteja usando. Eu faço bem no olho, isso daqui, ó. Eu melo a minha colher e coloco aqui dentro. Ela já tá bem amarelinha. Eu já tenho aqui a minha calda. É só isso. E todos os dias eu faço a calda. Ah, mas ela sobrou, eu posso usar no outro dia? Pode, gente, mas eu não vejo necessidade. Eu prefiro, joguei fora e no outro dia eu faço novamente uma calda nova, certo? Gente, aqui ó, o saquinho que eu vou usar, eu vou abrir ele na emenda, certo? Pra tentar abrir ele bem certinho. No caso, eu vou destacar. Ó, aí ele fica enorme. É justamente isso que eu quero. Vou forrar aqui a minha bancada. Vou usar o desmoldante. Já já vou falar porque eu tô usando desmoldante. Ah, Marcela, não tem o desmoldante. Você vai usar alguma gordura, certo? E aí vocês irão entender por quê. Aqui eu vou pegar um disco. Vou molhar. E já viro ele aqui no centro do meu saco. Então, vamos começar agora com a primeira camada de recheio, ó. O recheio aqui, ó, no ponto correto. Certo, gente? Vou colocar aqui no meu saco de confeitar. Coloquei, então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu falei pra vocês, era falar sobre a cinta de contenção. O que é a cinta de contenção?
É uma barreira que a gente faz. É como o próprio nome diz, uma cinta. Ela vai evitar que um recheio mais mole vaze para fora do bolo. Então, a gente faz essa barreira nas laterais do nosso disco. Então, eu venho aqui, ó. Criei uma cinta de contenção. Agora, eu vou pegar aquele recheio mais molinho que eu mostrei pra vocês, que não tá no ponto. E eu posso justamente usar agora ele no meio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês podem usar geleia de frutas no bolo. Você pode usar Nutella. Você pode usar qualquer recheio mais fluido usando essa técnica. Que aí é certeza de que seu recheio, ele não vai vazar para fora do bolo. Cortar aqui. Ó, venho aqui e preencho. Então, já tenho aqui a nossa primeira camada. Vou colocar aqui, ó, a segunda. Sempre gosto de colocar a parte esfarelada para baixo, tá, gente? Venho aqui. Sem apertar. Agora eu vou preencher. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso recheio aqui de maracujá. Ele tá, ó, bem no ponto correto, tava na geladeira. Eu vou colocar ele um pouquinho no micro-ondas para poder ficar mais fácil de manipular. E aí eu vou colocar essa camada com o recheio de maracujá. Gente, tem aqui meu recheio de maracujá. Eu esquentei 30 segundos só no micro-ondas para ficar mais fácil de sair aqui do saco. Eu venho aqui e vou preencher mais uma camada. Ó como fica lindo esse recheio. Lindo, cheiroso e gostoso. E bem cremoso, né? Sem talhar. Então agora vocês já sabem fazer recheio de maracujá sem talhar. Vou colocar mais uma camada. Molho. Viro. E agora a gente vai para a última camada, que vai ser o mesmo processo. A gente vai colocar o recheio e vai colocar a massa. Gente, aqui é a última camada. Com o nosso brigadeiro branco. Agora eu não tô fazendo cinta de contenção, porque o recheio tá no ponto correto. Vou molhar aqui o nosso último disco. Virei. E ó, ele parece assim, olhando, né, gente, bem alto, bem desestruturado. Então, por isso que ele precisa passar 12 horas na geladeira. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó, vai embrulhar o bolo. Por isso que eu passei o desmoldante para o saco não colar aqui no recheio, ó. Ele toca aqui e não gruda, certo? Então, agora eu vou embrulhar. Para proteger a massa. E agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um acetato, que vai fazer um papel de cinta, deixar ele bem apertadinho para ele ficar bem compacto. E aí ele vai passar 12 horas na geladeira para estruturar, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de comprar assim, ó, o acetato. O rolo, que vende por quilo, certo? Esse acetato, ele é aquele acetato mais maleável, que é mais... não tem aquela marcação forçada. Tem os acetatos que você abre e se você soltar ele, ele enrola sozinho. Esse não. Esse daqui eu corto no tamanho que eu quero, ó. Ele é bem maleável. Gosto muito de usar ele. Certo? Então, agora, eu vou fazer só o seguinte. Cortei com a sobra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, para eu conseguir apertar. O acetato, gente, ele é reutilizável, então você pode usar em vários bolos,
certo? Eu vou já deixar posicionada a minha fita adesiva para poder me ajudar, né? Eu já deixo cortadinha aqui, porque aí eu prenso o bolo, eu aperto, na verdade, o bolo e já coloco a fita. Então, gente, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou abraçar o meu bolo e vou acochar. É isso aí, apertar. Deixo bem apertadinho. E eu já tenho minha fita adesiva aqui. Vou colar. Vou mostrar pra vocês agora. Vou terminar aqui de deixar bem presinho. E essa parte aqui, ó, que tá mais alta, eu vou prensar, apertar. Deixa eu pegar aqui uma luva. Gosto de fazer isso daqui, ó. E aí ele vai acomodando. Faço só quando tá com acetato, porque com acetato ele tá bem seguro. Não tem pra onde ele ir, ele tá ali preso. Então eu faço isso daqui, ó. Ele fica na altura do meu acetato. Meu acetato tem 15 centímetros de altura. Então esse bolinho ele fica exatamente com 15 centímetros de altura. Certo, gente? Aqui, se você quiser, você pode cortar e fechar. Eu gosto de fazer isso daqui, ó. Eu gosto de dar um nozinho. E fica mais fácil, ó, pegar o bolo. Tá parecendo uma bolsinha. E aí você coloca na geladeira, vai passar 12 horas, tá, gente? É necessário que passe 12 horas para o seu bolo ficar bem seguro. Se a sua geladeira tiver grade, para o bolo não ficar marcado embaixo, você pode colocar um pratinho. Ou pode colocar na própria forma. Deixa eu mostrar para vocês. E aí você pode colocar num pratinho, no cake board, ou em qualquer prato, tá, gente? É algo firme, reto. Ou você pode colocar também na própria forma, encaixa ele bem direitinho. E aí ele fica aqui bem certinho. E aí vai pra geladeira, certo? Então depois de 12 horas que a gente pega ele para começar a decoração. Eu já tenho um prensado para agilizar o processo, então esse aqui vai pra geladeira, mas eu já vou trazer outro que eu prensei há 12 horas atrás, no mínimo. Gente, muito conteúdo, né? Espero que vocês estejam aí me acompanhando, anotando tudo. Vamos relembrar o que a gente viu hoje. Dando continuidade, né? A gente pegou a massa que já estava ali pronta, né? A gente nivelou os discos, fizemos o recheio. Mostrei para vocês o ponto correto. A gente aprendeu a fazer o recheio de maracujá sem talhar. A gente prensou o bolo e agora ele tá ali guardadinho, porque na aula 3 iremos finalizar. Assim, na aula 3 a gente já vai finalizar um bolo. Vou ensinar para vocês chantilly, então tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Mas antes de encerrar a nossa segunda aula, vamos falar de uma coisa que vocês gostam muito, que é sorteio, PDF. Então vamos lá, gente. Sorteio da aula de hoje já tá aqui, tá? Vai ser muito mais do que isso, mas eu trouxe aqui só uma amostra para vocês, porque fizemos uma parceria massa com a Blue Star. Para quem não conhece, a Blue Star é uma empresa que fabrica essas panelinhas daqui, que é o sonho de consumo de toda a confeiteira, que são as panelinhas multiuso. Então, iremos sortear um kit com 10 panelinhas desse tamanho aqui, que é a menor, 10 panelinhas do tamanho maior, várias espátulas, entre elas espátulas de textura, espátula alisadora e também, gente, aqueles borrifadores que a gente pinta o bolo, deixa ele dourado, deixa ele metalizado, deixa ele glitterizado. Então é um kit que você vai usar muito no seu dia a dia, tá? E para participar desse sorteio, eu vou falar aqui as regrinhas, tá? Então você vai lá no meu perfil do Instagram, já tem lá a foto postada e você vai seguir as regras. É seguir Marcela Soares, seguir a Blue Star, curtir a foto e deixar um comentário relevante, tá, gente? Por que relevante? Porque tem gente que coloca uma carinha, uma mãozinha, a gente só vai considerar aquele comentário, né, que
construtivo. O que você achou da aula? O que você espera da aula 3, tá? E não esquece também de marcar uma amiga, de preferência, uma amiga confeiteira, tá, gente? Feito isso, você já está lá concorrendo, pode comentar quantas vezes quiser. Então, gente, amanhã já teremos o resultado desse sorteio. Cruza aí os dedos, quem tiver sorte, comenta aí várias vezes. E vamos falar agora a senha do PDF para vocês terem acesso aí à receita do nosso recheio de maracujá. A senha de hoje é borboleta, tudo minúsculo. Tá, gente? Coloca lá borboleta. Você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, porque a gente vai disponibilizar por lá o PDF, mas só quem vai abrir é quem tiver a senha. Então, quem não assistiu a aula não vai conseguir abrir. Então, só para os comprometidos. Então, galera, a gente fica por aqui. Finalizamos nossa segunda aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode assistir novamente. Gente, não esqueçam de comentar. A gente faz um sorteio, mas de verdade, eu quero saber o que vocês estão achando desse evento. É muito importante para a gente que proporciona esse evento e para a gente melhorar cada vez mais, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.